Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui de volta para mais uma live e você já deve ter reparado que ultimamente eu tenho focado muito em assuntos sobre perícia judicial. Eu tenho deixado um pouquinho de lado os minerais, as rochas, a geologia como temas exclusivos do canal para focar um pouquinho mais na aplicação de alguns desses conhecimentos de rochas, minerais, geologia, enfim, que é a minha profissão de geólogo, em temas como aqueles voltados para soluções de problemas judiciais. Isto por quê? Porque eu já estou com um determinado volume de trabalhos nessa área de perícia e eu tenho percebido que é uma área que as pessoas não se interessam tanto por desconhecer, só porque não recebem informações adequadas sobre a possibilidade de atuar como perito judicial, ser um auxiliar da justiça. Então, eu resolvi fazer esses vídeos para tentar atiçar um pouquinho mais a curiosidade de pessoas para que elas entendam como que a perícia é importante, como que a perícia pode ser uma atividade profissional muito interessante, principalmente para pessoas recém-formadas ou com, claro, quanto mais experiência, melhor, mas não necessariamente precisa ter experiência para iniciar na perícia judicial. Já de cara, assim, de cara, o recém-formado já tem a base legal para poder iniciar no mundo de perícias judiciais. Hoje, o tema que eu estou trazendo aqui para a exposição é um tema que faz parte da vida praticamente de todas as pessoas. Não existe uma pessoa nesse mundo que não tenha tido algum tipo de conflito. Pode ser até um conflito pessoal, por exemplo, uma crise pessoal, uma crise de ansiedade, uma crise pessoal mesmo. A pessoa sabe que tem um problema e vai tentar resolver esse problema. Esse problema é um problema pessoal e ele vai buscar auxílio de um profissional para isso. Mas não é desse tipo de conflito que eu estou trazendo aqui. Eu estou colocando um conflito já entre pelo menos duas pessoas ou duas partes, por exemplo, dois grupos econômicos, duas empresas, ou mesmo dois vizinhos, ou marido e mulher, duas pessoas. Então basta ter duas partes para que nós tenhamos um conflito onde, na maior parte das vezes, é necessário que tenhamos uma opinião de uma terceira pessoa para que esse conflito possa ser solucionado. E é aí que, muitas vezes, esses conflitos acabam sendo encaminhados para uma solução através da justiça. E, é claro, o juiz ele pode entender muito bem de leis, mas muitas vezes esses conflitos são gerados por assuntos técnicos específicos que é necessário ter algum profissional que entenda o problema ou a situação em que aquele conflito ocorreu.
E é nesse momento que o perito entra em ação. É onde ele é chamado para participar de um processo judicial para resolução de algum tipo de conflito. Aqui no meu caso de geólogo, eu entro muito em processos onde os conflitos são gerados por questões de propriedades, onde uma determinada propriedade é alvo de uma exploração mineral, por exemplo. Então você entra como perito da área para solucionar, para dar a sua opinião técnica sobre aquele tipo de conflito, ou em questões ambientais, ou em questões de uso e ocupação do solo. Então, são vários tipos de conflitos que são gerados diariamente no Brasil inteiro, aliás, no mundo inteiro, mas estão restritos ao Brasil. Então, são centenas ou até milhares de processos que ingressam diariamente devido a conflitos de todas as espécies, de todas. Entre esses conflitos, muitos dos temas dizem respeito a determinadas áreas de conhecimento. Então, nós podemos citar medicina, podemos citar engenharia, podemos citar agronomia, podemos citar meio ambiente, geologia, enfim, uma série de matérias de conhecimento, do conhecimento, que são utilizados como base para que se chegue a um resultado final em um processo judicial. Ou que aponte qual que é a situação real daquela situação que gerou o conflito, ou que aponte eventuais culpados, eventuais condições que estão colocadas de forma errada no processo, e onde você, dessa forma, acaba orientando o juiz a entender aquele tema do conflito, e a partir de então o juiz vai dar a sua opinião, sua decisão, sua sentença, enfim, seja lá o que for. O, de certa forma, conflitos ocorrem desde que o homem começou a viver em sociedade, e esses conflitos são gerados assim de forma até muitas vezes naturais. Então, o simples fato de uma pessoa pensar diferente da outra já é motivo para se gerar conflitos. O homem, com, com a sua convivência em sociedade, é um fator gerador de conflitos. Então, conflitos são situações em que a divergência de interesses, opiniões, valores ou necessidades entre duas ou mais pessoas ou partes. Esses conflitos fazem parte da experiência humana e podem surgir em qualquer contexto, pessoal, profissional, social ou político. Ah, eu não gosto de tal vertente política, então aquela vertente é minha inimiga, então eu vou ser sempre contra aquela vertente política, sendo que isso pode gerar um conflito até de maior potencialidade, um conflito violento. Então, se você tem já um interesse diferente de um determinado grupo ou de uma determinada pessoa, você pode transformar esse teu conflito em coisas mais violentas. E antes de descambarmos realmente para as violências, é, é adequado que ocorra
uma alternativa de resolução de conflitos que pode ser através de forma amigável entre as partes ou através de um processo judicial. O conflito em si não é necessariamente algo ruim. Ele pode ser uma oportunidade de crescimento, de aprendizado e de transformação, dependendo de como ele é encarado. Ou seja, eu posso estar equivocado na minha ideia e, com isso, eu acabo criando determinados conflitos até o ponto de que eu ser perfeitamente esclarecido de que aquilo que eu imaginava, aquilo que eu pensava, está errado. Se eu consigo perceber isso, eu elimino aquele foco de conflito. Então, nesse caso, o conflito ele acaba agregando às pessoas uma oportunidade de se conhecer melhor, de poder se desenvolver de forma mais adequada. Todo mundo já passou por algum conflito. Uma obra do vizinho que abalou a sua casa, tirou o seu sossego, um serviço mal prestado, uma sociedade entre sócios que terminou mal, às vezes uma conversa resolve. Em outras vezes não, só o judiciário. Antes de se partir para as vias de fato, que aí é um outro tipo de conflito e nós estaríamos entrando na esfera criminal. Mas, esquecendo a esfera criminal, nós podemos resolver os conflitos na esfera civil. E é nessa esfera onde há a atuação do perito. Quando o juiz precisa de uma ajuda para entender o caso, o que realmente aconteceu, quem entra em cena é o perito judicial. Conflitos fazem parte da vida. Podem surgir por vários motivos. Diferenças de interesse, falhas na comunicação, quebra de confiança ou má execução de um serviço. O problema é quando o conflito se torna escalável, toma uma proporção maior do que ele se apresenta como deveria ser. A negociação falha, a mediação não dá certo, e aí só resta o caminho judicial mesmo, o processo judicial, para que um juiz que não é especialista naquele tema de conflito tome uma decisão baseado na legislação. E é por isso que o perito, tendo o conhecimento daquela situação, daquele determinado caso que gerou o conflito, ele é acionado para atuar em processo. Estima-se que cerca de 60% dos processos judiciais que estão sendo analisados na Justiça do Brasil, pelo menos 60% desses processos dependem de perito. Necessitam de perito. E não, esse número aí é tão assustadoramente grande pelo fato de que não há especialistas em todas as áreas disponíveis para realização das perícias. Então, é uma demanda muito grande, muito forte de processos que frequentemente precisam do perito para que sejam solucionados, que tenham uma decisão judicial. O juiz é especialista em direito, mas ele nem sempre entende de engenharia, de medicina, de contabilidade, de informática, de meio ambiente,
de geologia, de agronomia, não entende. Então ele procura o especialista para analisar esses tipos de conflitos dessas áreas. É por isso que existe a figura do perito judicial, o profissional que domina uma área técnica e ajuda a justiça a tomar decisões com base em provas concretas. É ele quem vai até o local, analisa documentos, faz testes, responde as perguntas, os questionamentos das partes e elabora um laudo técnico. Aqui eu vou citar alguns exemplos reais de conflitos que dependem da perícia judicial para que tenha uma resolução. Por exemplo, uma casa com rachaduras. O problema foi na construção ou no solo. Uma empresa falindo. Os sócios desviaram verba ou houve má gestão? Um paciente que não sobreviveu. Foi erro médico ou erro de procedimento? Em todos esses casos, o laudo pericial faz a diferença entre absolver ou condenar, pagar ou não pagar, ganhar ou perder uma causa. Então, o juiz ele aceita o conhecimento do perito para que ele possa tomar uma decisão jurídica baseado nos fatos que foram analisados. É onde o perito entra, analisando os fatos que foram colocados no processo. A perícia judicial não é só uma etapa do processo, é uma, é uma profissão, uma oportunidade real para quem tem conhecimento técnico e busca independência, reconhecimento e propósito. Você pode ser engenheiro, contador, médico, agrônomo, administrador, técnico em informática, entre outros. Se domina uma área, já pode ajudar a justiça. Se você domina um determinado tema, você já pode ser importante para solucionar uma série de casos que ingressam diariamente na justiça. Então, as pessoas acabam se formando, entrando no mercado de trabalho, tendo uma vida inteira e acabam não tendo a oportunidade, por desconhecimento mesmo, de que poderiam ganhar dinheiro fazendo perícia. É uma coisa tão assustadora que as universidades, as faculdades, não orientem os futuros profissionais de que é uma área de interesse tanto social quanto um mercado de trabalho bastante interessante, com rendimentos muito bons, inclusive. Mas as pessoas ficam iludidas com uma vaga que surgiu de engenharia para ganhar R$ 4.000 por mês numa determinada obra, e elas correm, todo mundo mandando currículo para buscar aquela vaga, quando na verdade com um ou dois laudos por mês você vai tirar 4, 5 vezes mais do que aqueles R$ 4.000 que estão te oferecendo para aquele emprego. Eu tenho um texto no meu e-book sobre perícia judicial, perícia ambiental, e eu vou
tratar desse assunto, onde eu falo muito sobre o entendimento do conflito. Os termos direito e justiça nem sempre andam em harmonia. Em muitos casos, aparecem como contraditórios. Exemplos não faltam na vida de cada um de nós, onde muitas vezes nos desiludimos com tomadas de decisões que consideramos injustas, sejam essas decisões provenientes do poder econômico, do Estado ou até mesmo do poder judiciário. Se existe esse conflito dentro daquilo que consideramos justo ou injusto, imagine se não houvesse as leis. A partir do momento em que o homem resolveu ser melhor ter em sociedade, regras foram adotadas para que o convívio fosse possível. Tais regras procuram ordenar a tolerância entre os impulsos naturais do homem e o respeito ao convívio social. E, a partir desse instante, todos os conflitos de convivência necessariamente teriam que ser resolvidos à luz daquilo que é do direito ou através de uma decisão judicial. São Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, expõe que, quando a lei positiva está em desacordo com a lei natural, já não é lei, mas corrupção da lei. E sem tanta dificuldade, observamos uns e outros aspectos do ordenamento jurídico brasileiro, a exemplo do que acontece mundo afora, gerando direitos em discordância com uma lei natural. Desde os filósofos gregos como Platão, Aristóteles, e da forte influência da Igreja na sociedade, disse que a justiça tarda, mas não falha. Em últimos casos, no entanto, consola-se com a justiça divina. Antígona de Sófocles é exemplo de como a justiça divina é, há muito tempo, utilizado como último recurso daqueles que se sentem injustiçados. Antígona é uma peça que fala sobre o dever que o ser humano tem para com Deus, que é anterior àquele que tem para com o Estado. Então, ele diz que você tem um dever com Deus, que ele é anterior ao dever que você tem com o Estado. A personagem principal, Antígona, quer enterrar de maneira digna e de acordo com a religião o seu irmão Polínice. Porém, essa atitude contraria as ordens do rei Creonte, o qual havia determinado que o corpo de Polínice deveria ser exposto às aves do céu e aos cães na terra. Antígona fica sabendo da determinação de Creonte e grita: ele não tem o direito de me coagir a abandonar os meus. Com esse grito, ela resolve ir contra as ordens do rei de Tebas e sepultar seu irmão. Antígona paga um preço caro ao ser condenado por Creonte a ser enterrada viva. Creonte, por sua vez, identificando-se como o dono de uma sabedoria superior, representada pelo Estado, ao seguir com o seu erro de desafiar a lei divina, tem seu fim castigado com a perda de seu filho e de sua esposa como resposta ao seu desafio divino. Um outro conflito de justiça bastante conhecido e há muito tempo relatado está descrito no livro dos Reis da Bíblia, quando o rei Salomão pede sabedoria para lidar com um conflito entre duas prostitutas que disputavam um único filho. Em resumo, as duas prostitutas tiveram seus filhos com diferenças de poucos dias.
Um dos filhos morre e a mãe do falecido troca as crianças sorrateiramente. O caso vai à corte para que Salomão tome uma decisão. Diante das poucas possibilidades, Salomão decide que o melhor a ser feito é dividir ao meio a criança e que cada mulher criasse a sua respectiva metade. Notadamente, não seria essa decisão uma virtude de sabedoria. Porém, diante da iminência de que seu filho morresse com aquela decisão do rei, a verdadeira mãe abre mão de criar seu filho de modo a preservar a vida do menino. Salomão então revoga sua decisão anterior e concede a guarda do filho à verdadeira mãe, estabelecendo assim a justiça como virtude de sua imensa sabedoria. O conflito faz parte daquilo que se condiciona a pertencer ao mundo natural do homem. Seus desejos, aspirações, vontades muitas vezes não são adequadamente controláveis. Disse aos quatro ventos que seu direito termina quando o meu começa. Esse limite, no entanto, é bastante tênue, muitas vezes até grotesco, principalmente quando entendemos que a justiça não socorre aos que dormem, ou seja, nem todos reclamam seus direitos na instância correta, e a justiça não vai lhe ajudar se você não se manifestar adequadamente através dos procedimentos legais. Isso só para a gente pegar um exemplo, que é a questão de você querer ser um perito judicial, não espere que o juiz vá e te convoque para ser o perito judicial. Você precisa se manifestar como um profissional que está à disposição para realizar perícia antes do juiz te chamar. Ou seja, a justiça não vai atrás de você, é você que sempre vai atrás da justiça. Na hora que a justiça precisa, ela sabe que você está lá. Ela vai e te acha porque você já está lá disponível. Mesmo assim, há milhares de processos que são abertos diariamente nas varas de justiça que tratam de diversos assuntos onde o direito se mostra em conflito entre duas partes ou mais. Pode ser conflitos entre membros da mesma família, entre vizinhos, entre relações de trabalho ocasionados na escola, no trânsito, entre proprietários de imóveis, em ocupações fundiárias e de toda a natureza. São conflitos que estão em diversos campos do conhecimento. Conflitos de ordem econômica, social, ambiental, comportamental, trabalhista, entre os inimagináveis temas daquilo que definimos como limites entre o meu e o seu direito. Então, existe um limite entre o meu e o seu direito. E quando esse limite é ultrapassado, desrespeitado, eles geram conflitos. Por isso que o conflito é uma coisa natural no ser humano, porque é muito difícil que o ser humano saiba qual que é o limite do outro. Eu posso saber o meu limite para aguentar determinadas situações, mas eu não sei qual que é o limite do outro. E é aí onde muitas situações conflituosas acabam se transformando em pesadelos. E elas podem ser resolvidas de várias formas. Uma delas é através de um processo judicial. Como vimos, Creontes sofreu amargamente por não ser sábio o suficiente ao tomar uma decisão a respeito de Antígona, assim como Salomão poderia ter se precipitado em uma decisão. Com milhares de conflitos ocorrendo diariamente, os juízes sentem na pele os exatos sabores de decisões sobre os quais pouco ou nenhum conhecimento técnico detêm.
baseiam suas decisões em provas, mas mesmo as provas necessitam validação científica. Em muitos conflitos, as partes não possuem nenhuma prova. Não tem o que ser validado. É apenas a impressão de que estão certos ou que a outra parte estaria errada. Discutem os limites que toleram entre o direito de cada um. Por sua vez, a morosidade da justiça leva a uma insegurança jurídica que coloca a sociedade ainda mais descrente das decisões que são tratadas nos tribunais. Essa morosidade é devida ao próprio andamento dos processos nas respectivas varas judiciais e ao crescente número de processos que sobrecarregam os tribunais em todas as suas instâncias e deliberação. O perito judicial se posiciona nesse universo decorrente de milhares de conflitos e milhares de decisões que são exigidas pela sociedade. Existem vários tipos de conflitos. Então, conflitos interpessoal, por exemplo, dentro de uma intrapessoal, que é o conflito, é um dilema dentro de uma pessoa, tá? Existe o conflito interpessoal, que seria entre duas ou mais pessoas, conflitos organizacional ou grupal, que é entre grupos ou setores, e conflitos internacionais entre países ou blocos de poder. Cada um desses conflitos, desses quatro conflitos interpessoal, intrapessoal, interpessoal, grupal, internacional, tem uma série de consequências. Por exemplo, o internacional pode se levar a uma guerra, a uma catástrofe que vai matar um monte de gente que não tem nada a ver, inclusive, com o próprio conflito. E as causas desses conflitos, as mais comuns, são devidas a falhas na comunicação, diferenças de valores ou crenças, distribuição desigual de poder ou recursos, necessidades emocionais não atendidas, expectativas diferentes sobre determinado assunto, caso, enfim. E quais que seriam, então, as maneiras para lidar com os conflitos? Bom, a maneira mais simples é evitar, né? Evitamento é ignorar o conflito. Pode funcionar temporariamente, mas tende a agravar a situação. Pode haver um confronto direto. Resolve-se o conflito através de diálogo aberto. Olha, vamos resolver isso. Não é possível que a gente viva com esse tipo de situação. Vamos ver até onde a gente pode chegar conversando. Ou chamar uma outra pessoa para mediar o conflito. Envolve um terceiro neutro para facilitar a resolução. Ou, através de uma negociação, buscar um acordo que atenda minimamente as partes. Olha, se você pretende fazer isso, tudo bem, mas então eu preciso disso aqui, você me colabora aqui, que eu cedo desse lado. Uma colaboração, trabalhar juntos para uma solução que beneficie todos. Então, existe um problema para ser tratado, esse problema é real e as partes acabam concordando que precisam resolver aquele problema. Construir um muro de vizinho, por exemplo, pode ser uma solução onde cada vizinho entra com um pedaço do muro para construir uma divisão dos lotes, por exemplo. Isso seria um tipo de um resultado construtivo, onde as pessoas colaboram, ou eles podem também ser destrutivos.
pode haver um rompimento de relações entre as pessoas, pode haver um estresse, uma perda da produtividade por causa dessas desavenças. Enfim, os resultados de conflitos eles podem gerar um fortalecimento entre as partes, como pode haver também uma divisão sem conversa entre as partes. Um simples desentendimento pode acabar nos tribunais e que muitos desses casos precisam de uma análise técnica de um perito. É normal a gente ver ou até mesmo ser partícipe de brigas entre vizinhos, a disputa por herança, contratos mal feitos, onde falhas contratuais causam prejuízos para, para as partes ou para uma determinada parte desse contrato, um acidente de trânsito, todos esses conflitos podem acabar em um tribunal. E o juiz ele não tem o conhecimento adequado de uma grande maioria desses casos que dependem de uma análise técnica. Por exemplo, vamos pegar um acidente de trânsito. Ocorreu um acidente e, e esse acidente provavelmente ocorreu por negligência, por excesso de velocidade, por uma série de fatores que dependem de prova. Então, qual que era a velocidade do carro? Isso no papel não está determinado, mas o perito ele pode saber que através do resultado que ele observou na perícia daquele tipo de acidente, determinar qual que seria a velocidade do carro, qual que é a direção, como que isso ocorreu. Isso é um estudo técnico. Então, a partir do estudo técnico, a prova é levantada e o juiz agora tem elementos para poder analisar. Bom, eu queria falar sobre conflito, eu tenho uma série de anotação aqui sobre os conflitos, né? Mas isso só para reforçar essa, essa necessidade de, de peritos judiciais serem classificados, serem nomeados, serem indicados para que essa resolução desses conflitos possa ser adequada. Isso, na justiça, tem o nome de auxiliar da justiça. O auxiliar da justiça ele não é um contratado dos tribunais, ele não é funcionário dos tribunais. Ele é uma pessoa que tem uma determinada experiência ou conhecimento de um determinado assunto técnico e, eventualmente, os processos judiciais precisam de alguém que tenha aquele tipo de conhecimento. É onde entra o perito. O perito é essa pessoa com esse tipo de conhecimento e que, antes de ser nomeado, ele já se dispôs a mostrar para o juiz que, olha, eu sou geólogo, eu entendo de rochas, eu entendo de minerais, eu entendo de depósitos minerais, eu entendo de evolução da, de, do meio ambiente, de sedimentação, enfim, eu entendo de riscos geológicos, eu entendo de muitas coisas que eu aprendi na minha formação e que eu posso atuar, eu tenho
capacidade técnica e tenho isso registrado no meu conselho regional profissional para poder exercer esse tipo de atividade. Quando aparecer um processo dessa natureza que vá necessitar desses conhecimentos, eu estou disposto a ajudar no processo. Bom, veja que eu já me adiantei à justiça, eu já me coloquei à disposição. E dos milhares de processos que entram diariamente nos tribunais, é claro que alguns desses processos diz respeito às áreas que eu posso colaborar, que eu tenho capacidade técnica, que eu posso dispor de um tempo para poder analisar isso para o juiz. Quando eu faço isso, havendo essa necessidade, o juiz acaba nomeando o perito para ver se aceita aquele encargo. E ele vai colocar algumas condições para aceitar aquele encargo e pode pedir os honorários, ou seja, você estima os honorários. Então, na área de engenharia, só para vocês terem ideia, o Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícias no estado de São Paulo, o IBAP-SP, na tabela do ano passado, 2024, a hora da perícia, a hora técnica do perito estava em R$ 570. Então, uma hora, R$ 570. Então, com 3 horas de trabalho, você praticamente tem um salário mínimo. Duvido que aquele grupo de engenheiros que saiu correndo com um currículo porque abriu uma vaga de engenharia numa determinada obra vá ganhar mais do que esses R$ 570 por hora. Vai ganhar muito menos, com certeza. E o que o juiz, o que a justiça requer do perito é que ele faça o trabalho adequadamente. É claro que quando a pessoa não tem uma experiência bastante grande, um recém-formado, por exemplo, é difícil essa pessoa assumir o encargo de fazer sozinha aquela perícia, mas ela pode ser nomeada e você, sendo nomeado, pode contratar um consultor para te ajudar, pelo menos no início, para saber como é que se faz o trabalho. Com o tempo, isso daí você vai tirando de letra. Então, no início pode ser difícil, sim. Pode ser complicado, existem algumas manhas, algumas questões que você precisa responder, precisa saber como é que faz isso. Também não é um bicho de sete cabeças, não, tá? E com o tempo você vai ganhando suas, suas próprias asas e sabendo lidar com esses processos judiciais, que na verdade são os conflitos que são gerados diariamente e que acabam se transformando em processos onde no final vamos ter uma decisão judicial, uma sentença, beneficiando uma parte ou dando razão a uma parte, né? Melhor dizendo assim, vamos dar razão a uma determinada parte, porque os dados técnicos apontam nesse sentido. Você pode fazer isso. Não precisa ter uma grande experiência. Claro, se você for um profissional já com alguma experiência mais
avançada, isso é bom, ajuda. Agora, se você também é inexperiente, também não impede que você se posicione, ingresse na carreira, não sabe fazer direito ainda o laudo, ainda tem dificuldades e tal, você pode contratar um consultor para isso. E, bom, era isso que eu tinha que passar para vocês hoje nessa live, falando sobre conflitos. E para não gerar mais conflitos, eu só vou pedir para que vocês deixem o like, divulguem o vídeo, façam comentários. Eu deixo aqui em cima o, o meu celular, pode me mandar um WhatsApp me perguntando, olha, Sérgio, eu estou interessado em fazer perícia, como que você sugere? Eu tô com um, um treinamento básico para os interessados. A, a primeira orientação, eu não estou cobrando nada, eu vou falar, olha, vamos, eu tenho essa saída e se você se interessar, você se inscreve. Se você tem um outro caminho, vá por outro caminho. Então, eu estou me dispondo a ajudar a quem quer ingressar nessa carreira de perito judicial. Por isso, eu deixo o meu telefone, que está aqui, e peço que vocês façam os comentários, divulguem o vídeo, enfim, e fiquem à vontade para pensarem no assunto, porque eu não quero gerar conflito com vocês, eu quero simplesmente dizer que o conflito é uma parte natural da existência do ser humano e que na sociedade nós temos mecanismos de solucionar conflitos e um dos mecanismos mais adequados para isso são através do processo judicial, onde, felizmente para quem atua com isso, tem uma demanda muito grande, mas infelizmente chegam nos tribunais milhares de processos diariamente. Então, se a gente pensa no ano, 365 dias, milhares de processos, eu estou falando de 500 mil processos a 1 milhão de processos, talvez, por ano, entrando nos tribunais. E muitas vezes esses processos ficam esperando, anos após anos, que se faça uma perícia, não existindo técnico especializado, não existindo uma quantidade de técnicos com condições de fazer determinados trabalhos, que não são trabalhos excepcionais, são trabalhos básicos do conhecimento de quem fez uma universidade, uma faculdade, obteve um diploma universitário e está apto a trabalhar no mercado de trabalho com seus conhecimentos técnicos adequados. É isso, pessoal. Até uma próxima vez, então.